Olá, pessoal da Clínica Atu, tudo bem? Como é que vocês estão? Pessoal, hoje eu infelizmente não vou poder estar aí com vocês, mas de antemão eu pedi para poder gravar essa aula para podermos falar sobre fibromialgia, diagnóstico, tratamento, algumas doenças que estão correlacionadas e os rótulos sobre essa doença. Então, eu peço desculpas de não estar aí com vocês, porém de todo o coração, de verdade. Eu estou fazendo essa aula para que vocês conheçam melhor sobre a doença e nos ajudem no tratamento. Bom, então vamos iniciar para que a gente não perca tempo, tá bom? Pega o seu cafezinho, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Eu vou falar com vocês bastante coisa ainda hoje. Vamos prestar atenção para que a gente não deixe nada passar, beleza? Bom, quem sou eu? Meu nome é Paulo Corá. Eu sou membro titular da SBOT, da SBED, que é a Sociedade Brasileira de Ortopedia, a Sociedade Brasileira para Estudo da Dor. Meu Instagram, dr.paulocorá oficial, e também tenho o meu e-mail. Tá bom, pessoal? Atendo em Brasília, atendo em Goiânia, mas o importante é falarmos sobre a aula de fibromialgia. O que é fibromialgia? Que dor é essa? Essa dor existe? Essa dor não existe? A fibromialgia é uma dor nociplástica. O nome já é estranho, mas quer dizer que a pessoa sente essa dor, porém sem evidência por exames que essa dor exista. Sem evidência por exame daquela dor no local que o paciente está falando ter. Porém, os exames de ressonância magnética funcional, ressonância magnética da cabeça, enquanto o paciente está sentindo dor, foram realizados e evidenciou-se que a pessoa necessariamente apresenta dor enquanto diz que está falando que está com dor. Então, uma ressonância magnética funcional nos evidencia que o paciente necessariamente tem a dor e a dor não é psicológica, a dor ela é real, porém não tem exames ainda que nos diagnostiquem a fibromialgia. A fibromialgia, o diagnóstico, ele é clínico. Existem alguns exames hoje em dia que eles nos auxiliam no diagnóstico. Um exemplo é o exame de termografia, que a gente vai ver a emissividade de calor que o aparelho vai captar, e na fibromialgia eu tenho um padrão de manto nessa termografia. Porém, o diagnóstico é por critérios. E eu queria que vocês pegassem um papel e uma caneta, quem puder, claro, para que a gente possa anotar os critérios e ver aonde nos encaixamos e como poderemos programar algo em relação ao tratamento também. Beleza? Bom, então a fibromialgia é uma dor nociplástica. Ela existe a dor, porém eu não consigo vê-la em exames. O que é a fibromialgia? É uma síndrome clínica caracterizada por dor crônica em todo o corpo. Pelo menos 3 meses. Então eu tenho que ter uma dor por 3 meses. Quando eu tenho uma dor de 3 meses mais do que isso, ou mais do que isso, eu tenho uma sensibilização central, uma sensibilização no meu cérebro. Então por isso que eu tenho que ter esse mínimo de tempo. Ela está presente em 0,5 a 10% da população mundial, e os estudos mais recentes dizem que no Brasil 2,5% das pessoas apresentam a síndrome fibromialgia. Ela acomete a cada 10 pacientes, 7 a 9 são mulheres. Tá? A idade média de 30 a 60 anos. Existem pessoas que saem dessa média? Sim, com certeza, porque é uma média. Tá? É só a parte estatisticamente e geograficamente feitas aqui no Brasil. A dor é disseminada e generalizada e pode ser sentida acima e abaixo da cintura e em alguns segmentos da coluna. O pré-requisito para a doença é a dor por 3 meses, como eu falei para vocês. Quadro clínico. Quadro clínico é o que a pessoa está sentindo. Quais são as coisas associadas à fibromialgia? Eu tenho alguns sinais. O cansaço, a rigidez articular. O cansaço e a rigidez articular, todas essas síndromes aqui associadas, não querem dizer que são fibromialgia. Porém, eles nos dão um alerta, como se fosse aquele sinal do bombeiro que fica ligado. Então a gente tem que ficar ligado. Se o paciente, ou se você está apresentando um cansaço, rigidez matinal, dormência, adormecimento nas mãos, sem dermátomo específico, o que é isso? O dermátomo específico quer dizer que
as raízes que saem da nossa coluna inervam sensitivamente os nossos braços, as nossas pernas e todo o nosso organismo, tórax, tudo é inervado pelas raízes sensitivas. Se eu não tenho um local exato de onde essa raiz iria inervar, é porque o dermátomo não é específico. Ou seja, doutor, eu estou com uma dor nos 2 braços, pego o braço inteiro, isso não tem dermátomo específico. Também é um sinal de alerta. A depressão não quer dizer que o paciente que tem fibromialgia ele tem depressão. Não. Como mostrando para vocês aqui, 80% dos pacientes apresentam essa correlação, mas não quer dizer que um diagnóstico precisa do outro. Tem pessoas que têm fibromialgia, mas não têm depressão. E ao contrário também existe. Tá? Cefaleia, síndrome do colo irritável, isso quer dizer que eu tenho uma inflamação intestinal, o intestino fica variando entre constipação, não consigo fazer cocô, ou diarreia. Tá? Dismenorreia seria aquela a parte da mulher, uma dor, uma incômodo grande para menstruar. O fenômeno de Raynaud, que quando a pessoa está no frio, a mão fica roxa, tá? Muita intolerância ao frio. E diminuição da memória ou vocabulário. Bom, a diminuição da memória e vocabulário, a gente começa a falar da fibrofog, ou seja, a névoa da fibromialgia. As pessoas que apresentam essa síndrome, elas apresentam confusão mental associada à dificuldade de concentração e perda de memória. A falha de memória é grande, é muito grande, 93% das pessoas. E a dificuldade de concentração também, 95%. Olha só como é grande. Então a pessoa fala assim, poxa, eu não lembro se eu comi, ou eu não lembro se eu jantei, ou poxa, será que eu estou ficando com alguma Alzheimer? Será que eu estou com uma atrofia cerebral? Pode ser essa fibrofog, essa névoa, você esquece o que está acontecendo. Dificuldade cognitiva em 82%, confusão mental em 50%. Então, pessoal, se você está assistindo essa aula, se você tem alguma dúvida, anote a sua dúvida. Se você acha que tem a fibromialgia, anote ela ou chame alguém da sua confiança para acompanhar você nas consultas. É importante que vocês entendam o que está sendo falado. É importante que vocês entendam as medicações a serem tomadas. Então, às vezes, um anjinho, que é a sua filha, o seu filho, ou seu esposo, a sua esposa, ou alguém que você confie, pode te ajudar e muito para poder entender como iremos combater a fibromialgia. Mas a dor é real, é somente psicológica. Como eu falei para vocês, o exame de ressonância magnética funcional é um exame que, quando a pessoa está com dor e não apresenta nada nos exames, ela é ativada as áreas cerebrais que condizem com a dor, beleza? Então ela é real, não psicológica. Como falei para vocês, dor é real, realmente estão sentindo a dor que dizem estar sentindo. Associação com outras síndromes existe? Existe muito. A síndrome dolorosa miofacial. O que é isso? Existem pontos gatilhos, a pessoa tem dor especificamente nos pontos gatilhos dos músculos, dos tendões. Então a pessoa ela sente dor difusa no corpo em pontos específicos, trapézio, ombro, pernas, cotovelo, a pessoa sente dor difusamente em pontos gatilhos. Síndrome da fadiga crônica, então a pessoa fica cansada muito fácil e ela não consegue fazer atividades físicas, isso atrapalha muito ela, porque ela tem que fazer atividade física para a sua recuperação. Então ela está associada a essa síndrome. Síndrome do intestino irritável, como falei para vocês, cistite intersticial, que seria infecções urinárias de repetição, dor pélvica crônica, enxaqueca, disfunção articular na temporomandibular, na boca, síndrome das pernas inquietas, a pessoa não consegue dormir porque a perna não para de balançar, não para de te incomodar, tá? São síndromes associadas. 90% dos pacientes apresentam essas síndromes, então acontece demais, pessoal. Presta atenção. O diagnóstico é clínico. Os exames não mostram fibromialgia, só a termografia que nos ajuda um pouquinho mais. Os diagnósticos de outras doenças podem coexistir com o diagnóstico de fibromialgia. Então, doutor, eu tenho artrite reumatoide, eu posso ter fibromialgia? Pode. Mas quer dizer que eu não tenho fibromialgia se eu tiver artrite reumatoide? Não falei nada disso. Eu falei que elas podem coexistir. As doenças podem estar correlacionadas e cronicamente ativadas. Que quadro bagunçado esse aqui que eu mostrei para vocês, né? Vamos lá, deixa eu tirar meu rostinho daqui. Opa,
Vamos lá, deixar do cantinho, depois eu troco. Olha só, pessoal. Opa, aí, olha só. Como falei para vocês, me ajudem aqui, anotem no papel para eu explicar para vocês como é que consigo chegar no diagnóstico de fibromialgia. Tem os critérios clínicos. Esses critérios foram feitos em Budapeste, 2016, com revisões sistemáticas de outros vários artigos de revisão, tá? A dor generalizada acontece em 100% dos pacientes, é um pré-requisito para isso, tá? 3 meses de sintomas e vamos lá, olha só, olha aqui, opa, olha aqui. Gente, desculpa. Sai, filho, fica quieto. Aí me peguei aqui, aí pronto. Agora olha só, você tem dor você ou alguém que possa ser diagnosticado de fibromialgia, ele tem esses índices de dor generalizada, escala de gravidade e sintomas. Índice de dor generalizada, então eu tenho dor no corpo. Aonde do corpo que eu tenho dor? Eu vou marcando um X aonde a pessoa fala que tem dor. Então eu tenho 5 regiões. E eu pergunto inicialmente, onde é que você está sentindo dor? Dona Maria, seu João? Eu tenho dor na mandíbula esquerda. Eu coloco um Xzinho aqui. Ombro esquerdo, braço esquerdo, mandíbula direita, por aí. O corpo inteiro, tá? E aqui eu vou pegar isso aqui e deixar. Índice de dor generalizada, vou somar ponto por ponto, digamos que deu 10. Eu tenho 10 pontos aqui de dor. Mandíbula, braço, antebraço, quadril, coxa e por aí vai, somando 10, tá? 10 pontos nessas 5 regiões aqui específicas que eu falei para vocês. Beleza, isso aqui é um critério de dor generalizada. E a outra, o índice, né? Vamos lá. E a outra escala de gravidade de sintomas. Eu vou perguntar para o paciente dos últimos 7 dias. Me fale certinho o que você está sentindo. Você sentiu cansaço? Sentiu sono que não repara? Você estava acordando cansado? Sintomas cognitivos, dificuldade de memória, como eu falei, fibrofobia? Teve alguma falta de concentração aí no meio? Você não consegue entender o que as pessoas falam? Doutor, tive muito ou tive moderadamente, não tive nada. Aqui eu vou quantificar, tá? E nos últimos 6 meses, eu vou também perguntar ao paciente se ele teve dor de cabeça, dor ou cólica abdominal ou depressão. Teve ou não teve? E aqui eu vou somar. Então eu vou somar esse índice de dor generalizada mais a escala de gravidades de sintomas, tá? Eu vou perguntar de 7 dias, dos últimos 7 dias e dos últimos 6 meses. Beleza? Vocês entenderam até aqui, espero que tenham entendido. Se não tiverem entendido, quando a gente tiver nossa reunião presencial, vocês me perguntam de novo, beleza? Eu vou pegar então e falar com vocês que o diagnóstico é feito por esses 2 índices que eu falei para vocês, somados aos sintomas que são principais, que são aquelas dores por 3 meses, e sem outras queixas que justifiquem a dor que o paciente está sentindo, trauma ou algo assim, tá? Importante, a fibromialgia pode ocorrer junto com o diagnóstico, como eu falei para vocês, e a avaliação enquanto toma as medicações, excluir dores e sintomas de outras doenças conhecidas como artrite, lúpus, outras doenças reumatológicas. Então, doutor, eu tenho artrite reumatoide ou eu tenho uma artrose no joelho e essa dor, então você vai excluir essa dor porque ela não faz parte do diagnóstico, ela já tem um diagnóstico firmado, que é artrose. Porém, elas podem coexistir, não esqueçam, tá? Diagnóstico diferencial, não vou falar todos, mas olha o tanto de diagnóstico diferencial, pessoal. Vocês não podem ser rotulados com fibromialgia. Primeiramente, você tem que excluir esses outros diagnósticos, entrar no critério diagnóstico da fibromialgia e tirar aquele rótulo que, doutor, eu tenho fibromialgia, eu vou para o pronto-socorro que eu estou sentindo uma dor, o pessoal fala que eu tenho fibromialgia, me passa a medicação e manda para casa. Não se rotule e não deixe ser rotulado. Tá bom, pessoal? Isso é importante para que vocês saibam disso. Eu acho que a parte mais importante que eu queria falar para vocês da aula é essa. Tanto o critério para vocês me ajudarem a identificar os critérios, tá? E também a parte aí de não rotule uma pessoa com fibromialgia. Tá bom? Podem ser outras doenças. Tem que excluir outras doenças. Tratamento. Inicialmente, todos os pacientes têm que fazer esse tratamento. Então, não inventa. Não é somente medicação. Doutor, eu estou tomando amitriptilina, gabapentina, não sei o que, morfina. Meu amigo, minha amiga, não. Você vai ter que fazer inicialmente o tratamento não farmacológico. Melhora a sua qualidade de vida. Tá? O que eu posso falar para vocês? Atividade física tem que ser feito.
Aqui está mostrando o pessoal correndo. Pode ser natação, o professor, o doutor? Pode ser natação. Pode ser atividade de ginástica, yoga, qualquer coisa que você faça atividade física, que você fique cansado, que você libere endorfina para o seu organismo, tá? Isso é importante. Terapia comportamental cognitiva, a parte da psicologia, importantíssimo que entra associado, para que você entenda a sua doença e consiga combater aquilo que te faz entrar no seu caos. Tá? Higiene do sono, importantíssimo. Doutor, eu tomo benzodiazepínico, diazepam, ou zolpidem, alguma coisa assim, para dormir há mais de 6 meses, há mais de anos. Isso é importante que você fale para o seu psiquiatra, para tentar ir manejando essas drogas, porque elas inicialmente são boas para induzir o sono, porém elas causam dependência e depois de um certo tempo elas não deixam que você entre num sono chamado sono REM, um sono reparador. Então é importante que você não tome essas medicações por muito tempo e você consiga manejar as medicações para que você melhore a qualidade do seu sono. Beleza? Acupuntura, outra coisa importante, os estudos clínicos não falam muito bem dela, porém, na fibromialgia, porém, na qualidade de pessoa a pessoa, as pessoas relatam bastante melhor. Tá? Apoio no autotratamento, ou seja, você ter uma qualidade de amizades, você ter pessoas que te jogam para cima e não pessoas que te deixam no canto, isolada, que você fique mal por ter fibromialgia. Você tem que ser bem tratado e ter qualidade de vida. Tá? Educação e saúde é o que a gente está fazendo aqui, tá, pessoal? Estimulação magnética transcraniana é algo um pouco mais complexo, que não tem tanto estudo dizendo que ela é tão efetiva. Tá bem, mais ou menos em relação a isso. Porém, é uma das coisas que a gente pode lançar a mão na fibromialgia para tentativa de tratamento, tá, pessoal? Bom, o tratamento, como eu falei para vocês, então, tudo aquilo é um tratamento em equipe. Eu vou ter que ter um bom fisioterapeuta, um bom psicólogo. Aqui eu estou falando com vocês pela disponibilidade que a psicóloga me forneceu, me deu aqui para falar junto com vocês. Então, o bom tratamento em equipe pode produzir um efeito maior do que a soma de esforços individuais. Então, se eu fizer algo sozinho, nem que eu seja um cara muito bom, e se eu tiver uma psicóloga ao meu lado para tratar a parte de saúde mental, é muito melhor do que eu ficar tentando sozinho fazer tudo isso. Então, não se atenham a somente um profissional. Saibam que a qualidade de vida vai vir de você e depois você vai melhorar o que está apresentando com a equipe multidisciplinar, beleza? Tratamento farmacológico são vários medicamentos e contém muita coisa assim, pessoal, porque nenhum é tão efetivo, tá? Porém, existem vários para a gente melhorar, para a gente ajudar. O tratamento farmacológico é 30% do início do seu tratamento. Então, os outros 70% é aquele tratamento multidisciplinar. Não se atenha a essas medicações. Mas eu vou falar para vocês, aqui eu tenho anticonvulsivantes, antidepressivos, eu tenho várias medicações que entram nesse mérito de tratamento da fibromialgia. Mas você não tem convulsão, você não necessariamente tem depressão. Eles servem para pegar os neuroestimuladores no seu cérebro e qualificá-los, melhorá-los nas fendas que eles precisam ter efetividade. Então, se eu tomo um anticonvulsivante para tratar uma fibromialgia, não é que você tem convulsão, é porque você precisa de amenizar aqueles espasmos neurais que o paciente com convulsão também tem, e você, por estar hiperestimulado na área de dor, precisa disso. Os antidepressivos, eles modulam o sistema inibitório de dor. Então a gente, intrinsecamente, lá no nosso cérebro, na nossa medula, temos neurotransmissores que modulam a dor, que diminuem a dor. E a parte dos antidepressivos modulam a dor. Tá bom, pessoal? Bom, eu falei bastante coisa para vocês, espero ter sido bastante efetivo no que falei para vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus, anotem as perguntas, que quando a gente tiver um encontro presencial, eu vou tentar tirar todas essas dúvidas. E mais uma vez, obrigado por estarem vendo esse vídeo e acompanhando aqui. Não pude estar com vocês hoje, dia 10/11, falando aqui nessa grande clínica de grandes amigos. Porém, vamos marcar um próximo encontro e já me falem para o pessoal, para a nossa psicóloga, qual assunto que vocês querem
que eu aborde com vocês na parte de ortopedia ou na parte de dor, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais. Obrigadão, pessoal, fiquem com Deus. Valeu!